Meus amigos, vamos falar de seleção brasileira? Assunto que eu adoro. Teve hoje convocação a primeira de Dorival Júnior e foi pra lá de esquisito. Olha só, a lista já tá aqui e a gente vai passar nome a nome porque tem algumas polêmicas aqui e eu quero comentar com vocês. Algumas coisas eu gostei, outras não. Olha só, já começa como Ederson, goleiro chamado, obviamente, ele vai ser o titular muito provavelmente, se não for... Eu considero me jogar de uma ponte. Por quê? Porque o Alisson não está, o Alisson tá machucado, vai ficar aí machucado mais aparentemente um mês, então beleza. Ederson titular, Bento, jogador jovem, promissor, Atlético Paranaense, já era de se imaginar. E aqui agora a primeira surpresa. Rafael, goleiro do São Paulo. Eu tava muito curioso para duas coisas. Primeiro, para saber quem seria o terceiro goleiro. Segundo, para saber se teria. Porque assim, vamos lembrar que são só 2 amistosos. Vai ser Espanha e Inglaterra. Poderia muito bem ele meter um louco e convocar só 2, porque normalmente o terceiro goleiro ele não serve pra nada quando é só 2 jogos assim, tá ligado? Então, não, ele não opta por ter só 2, ele faz questão de levar 3, e aí eu tava muito curioso em quem seria esse terceiro, porque não tendo o Alisson, e agora quando o Everton do Palmeiras tá numa fase bem ruim, eu falei, o Everton não vai, primeiro porque ele não tá bem, e segundo porque ele já tem uma idade avançada, então quem é que vai? E aí ele escolheu o Rafael do São Paulo, que já trabalhou com ele no São Paulo, ganhou a Copa do Brasil lá, e assim, é surpresa pra muita gente, mas eu vou te falar que eu não fui pego de surpresa, porque assim, se você olhar agora no meu Instagram, antes da convocação, umas 2 horas atrás, eu postei um story chutando quem que eu acharia que seria convocado, e aí se você abrir o meu story, lá embaixo você vai ver palpite extra, vai estar escrito assim, Rafael, goleiro do São Paulo. Eu acertei um bagulho muito improvável, assim, palmas pra mim, o homem aqui entende um pouquinho, tá? E por que eu imaginava ele? Porque assim, eu gostaria de ver o Léo Jardim, mas eu imaginaria que não, e eu acertei no sentido de, mano, basicamente trabalhei com ele no São Paulo, é só isso, esse foi o meu critério e dito e feito, tá lá. Rafael tá bem no São Paulo, mas assim, não chega a ser ruim, mas eu preferi o Léo, por exemplo. Mas eu imaginei já do Dorival chamar ele. Comenta aqui embaixo o que você acha. Laterais, Ian Couto, show de bola, foi humilhado pelo Vinícius Júnior no jogo do Girona contra o Real Madrid. Dito isso, a gente não tem muita opção, então eu gosto da convocação do Ian, o cabelinho rosa lá vai render, tinha que ser chamado mesmo. Eu estranhava o Diniz, que nas últimas não tinha chamado ele, mas se o Diniz fosse bom, ele tava na seleção até hoje, não é mesmo? Pra clube ele é bom, pra seleção, muito obrigado. Danilo da Juventus, tem quem não goste, mas eu acho que é bom. Assim, é maravilhoso, é o Cafu, é o Roberto Carlos, é o Marcelo no auge. Não é, mas é o que a gente tem pra hoje. Então o Danilo, se pá, vai ser até titular. Agora, aqui a coisa pega. Ayrton Lucas do Flamengo, que não faz sentido pra mim. Pra quem não sabe, eu sou vascaíno, mas eu não costumo ter clubismo com isso não, tá ligado? E assim... Tirando todo o clubismo de lado e sendo o mais sincero possível, tem cabimento essa convocação do Ayrton Lucas agora? Porque ano passado ele chegou a ser convocado e na época ele fazia por onde, pelo menos na minha opinião. Por quê? Porque na época ele estava melhor. Hoje em dia, não que ele esteja numa fase péssima no Flamengo, mas também não está na melhor fase dele. O Ayrton de hoje não joga igual o Ayrton do ano passado, quando foi convocado, tá ligado? E assim, eu acho que isso aqui é uma convocação muito baseada no passado. Essa convocação do Ayrton Lucas é porque, primeiro, o Dorival trabalhou com ele, no Flamengo também, e segundo que, eu já vi ele jogando bem. Atualmente não tá lá essas coisas, mas eu já vi ele jogando bem. Então é uma convocação que não me agrada muito porque é baseada em passado. Atualmente ele não tá muito bem, mas enfim, também não chega a ser um absurdo não, tá ligado? Agora, esse Wendel do Porto, do Braga, de algum time de Portugal, aqui eu não sou ninguém, eu não sou nem capacitado pra dar minha opinião, porque eu nem conhecia, pra ser bem do sincero. Não conhecia, tinha muito nome sendo cotado aí, o Samuel Lino era uma opção que joga no Atlético de Madrid, só que o Samuel, pra quem não sabe, ele joga lá de lateral, só que nem tanto assim, porque ele é um lateral meio que ala. Sabe aquele cara que fica ajudando muito o ataque e nem tanto a defesa? O Samuel é meio que isso, só que mesmo assim eu achei que ele poderia ir. Eu cheguei em vídeos do Vasco falar que o Piton não seria uma loucura, eu gosto do futebol do Piton, o Piton é muito jovem, então se convoca o Piton eu ia gostar, mas aí talvez seja o meu lado vascaíno falando, tá ligado? Mas assim, chamou o Wendel. Josão, e o Wendel é bom? Amigo, pergunta pra mãe dele, eu não conheço, tá ligado? E era pra eu conhecer, certo? Isso aqui é meu trampo, mas eu vou ser bem sincero, eu tô sendo honesto com você, eu sinceramente não conheço. O que eu posso falar é que eu gostaria de outros no lugar dele. Mas talvez o cara é bom, vai saber, tá ligado? Chegando na zaga... A gente tem Gabriel Magalhães do Arsenal, show de bola. O Gabriel, ele, assim como o Marquinhos, já era uma certeza, então isso aqui, zero novidade. Agora, Beraldo, primeira convocação do senhor Lucas Beraldo, o homem que ri durante o hino, pra
seleção principal e merecido, e não é pouco não, tá ligado? Tem um telefone tocando aqui, mas enfim, o Beraldo, ele é chamado pela primeira vez para a seleção principal, e o Beraldo é muito bom jogador. Ele tem um pequeno probleminha que ele acabou de se mudar ao PSG, e aí ele tá passando por aquele momento de adaptação a clube novo, mas mesmo assim ele é muito bom. Eu convocaria o Beraldo, acho muito promissor, nem que seja pra, tipo assim, ser reserva e ganhar um pouco de experiência, um pouco de bagagem, tá ligado? Da hora. Marquinhos, o mundo acaba e o Marquinhos segue sendo convocado. O Marquinhos é o tipo de jogador que, sei lá, se ele, quebrar a perna, ele é chamado mesmo assim, ele é titular mesmo assim. Eu acho que o Marquinhos hoje, eu não colocaria de titular o Marquinhos. Estar no PSG e não estar mais jogando aquilo, eu acho que gabarita o Marquinhos a merecer um banco. Mas duvido que alguém vai colocar ele no banco, tá ligado? O Marquinhos, ele tem cadeira cativa no time principal e titular que, meu Deus do céu, ninguém tira. Mas tá bom, também não é ruim demais não. Agora, aqui pra mim, talvez seja o maior absurdo dessa convocação. Murilo do Palmeiras. Quando falou Murilo na zaga, eu falei, pô, que da hora. Chamou o Murilo ex-Corinthians, que hoje é do Nottingham. Aí ele falou, Murilo Palmeiras. Eu falei, quê? Como? Assim, sinceramente, eu acho que junto com o Pablo Maia, que vai estar aqui, a gente vai falar daqui a pouco, foi o que mais me surpreendeu. Mas ele me quebrou. Porque ele falou Murilo, eu falei, caralho, da hora. Murilo do Nottingham. Pra quem não sabe, o Murilo que eu tô falando do Nottingham, que é ex-Corinthians, ele já tem 3 prêmios de melhor jogador do mês do Nottingham Forest, lá na Inglaterra. Ele é um cara que, assim, chegou e se adaptou rápido ao clube. É um moleque que tá jogando bem, é jovem, é promissor, tá ligado? Falei, pô, da hora, convocou o Murilo. Sabe, tem que ter culhão pra chamar o Murilo. Aí é o Murilo do Palmeiras. E aí, assim, torcedor palmeirense, calma. Murilo é ruim? Não é ruim. Eu convocaria? Não. Sabe, tem um peso de diferença. Tipo assim, Josão, você gostaria de ter um Murilo do Palmeiras no Vasco? Obviamente, amigo. Obviamente. Agora, pra seleção, me quebrou as pernas. Eu quero que fique claro aqui que, tipo assim, não é que eu acho o cara ruim, tá ligado? Mas eu não esperava a convocação dele de jeito nenhum. Mas tinha muita gente que eu cogitaria antes. Muita gente é exagero, mas com certeza não passou nem pela minha cabeça. E olha que pela minha cabeça passou e eu acertei o Rafael. Certo? Então, assim, eu costumo viajar nas ideias e não passou pelas minhas viagens, eu não vi ninguém cogitando, me quebrou as pernas. Comenta aqui o que você acha. Dando sequência, André do Fluminense, beleza, já era de se esperar, já estava sendo chamado pelo Diniz. A ausência do Nino, tá? Que fique registrado a ausência do Nino. Mas também tem que ficar ausente mesmo. Se quiser voltar pra seleção, começa a jogar um pouquinho melhor. Você está na Rússia. Então, assim, Andréas Pereira, o torcedor flamenguista não deve ter gostado muito. Andréas Pereira volta para a convocação. Josão, o que você acha? Primeiro, não é surpresa, porque por incrível que pareça, o Andréas já era um nome que estava sendo ventilado, o nome dele já estava sendo cotado, e aí até o Andréas não me surpreende, mas o Murilo sim. E isso é só para falar que não é questão de qualidade, é questão de, não dava para imaginar. Mas enfim, Andréas. O Andréas não joga mal, o Andréas, muito pelo contrário, é um bom jogador. Merece seleção? Cara, não sei, mas vou te falar que eu não desgosto muito dele. Lembrando, a gente não tá falando de um cara pra ser titular, mas assim, ele na Inglaterra, lá no Fulham, ele já joga bem há um bom tempo, tá ligado? Agora, a gente tem que pensar se não tem ninguém melhor que ele. Por exemplo, o Andréas vai e o Veiga não. É uma parada aí. E sei lá, o Zé Rafael não. Sabe, é umas coisinhas que a gente tem que pesar. Mas eu acho que o torcedor flamenguista, por ódio de 2021 na Libertadores, talvez vai ficar tipo Andréas, porque quem só viu ele aqui no Brasil e não sabe o que ele tá fazendo lá na Inglaterra, fica, tipo, absurdo. Mas dá pra entender, não é tão absurdo assim não. Bruno Guimarães. Cadeira cativa, normal, do Newcastle, tem que estar mesmo. Casemiro, cadeira cativa, o mundo acaba e o Casemiro não para de ser convocado, e não tem que parar mesmo, o Casemiro é muito bom jogador. Lucas Paquetá voltou, aposta tudo em mim. Parece que os boatos e as investigações de aposta realmente não vão dar em nada. Ele deixou de ir pro City por causa da investigação, ele deixou de ser chamado por causa de investigação e parece que vai ficar por isso mesmo. Não deu em nada e aí volta o excelentíssimo Lucas Paquetá, tá? Destaque do West Ham, jogando muita bola. O West Ham com ele é um, sem ele é outro, e outro pior no caso. E aí Douglas Luiz, este aqui eu já estava pedindo há muito tempo. O Douglas que é ex-Vasco, e aí talvez, né? Mas enfim, não só por isso, o Douglas tem excelente, e é excelente a palavra mesmo, excelentes números lá no Aston Villa. Ele mete gol, mesmo sendo teoricamente volante, meio campo, tá ligado? É um cara que é destaque do Aston Villa, que tá fazendo uma baita campanha. Então ele tá num time que tá se destacando. O Aston Villa
Hoje, se o campeonato inglês termina hoje, o Aston Villa tá brigando, estaria na Champions, tá ligado? E ele tá sendo o principal destaque do time. Então ele merece. Eu acho que assim, qualquer seleção, literalmente, qualquer seleção do mundo convocaria o Douglas Luiz hoje. Eu acho que até a França, nem que seja pra ser reserva, mas até a França chamaria o Douglas Luiz. Ele briga pra ser titular, tá? Mas eu não sei o que o Dorival vai fazer. Enfim, João Gomes, ex-Flamengo, atual Wolverhampton. Merecido também. Eu ia ficar puto se o João Gomes é chamado e o Douglas não. Aí eu ia falar que, pô, o João Gomes tá bem, mas o Douglas tá bem há mais tempo. Mas já que chamou os dois, da hora. Já jogava bem no Flamengo. Meu Deus, apagou o nome dele. O João Gomes tá bem de novo no Wolverhampton. Recentemente fez 2 gols em um só jogo contra o Tottenham do Richarlison. Merecido. Pablo Maia. Pablo Maia e Murilo, pra mim, são os nomes que mais quebraram minhas pernas. O Pablo Maia, eu tenho que ter muito cuidado, porque assim, pro torcedor do São Paulo, sabe que, melhor que ninguém, o torcedor do São Paulo sabe melhor que ninguém, que ele é um jovem promissor, certo? Ele é um moleque que tem um futuro que parece que vai ser muito bom. Dito isso, já merece convocação hoje? Eu não sei. Pode ser muito uma parada pensando no futuro, mas essa ideia de pensar muito no futuro não serviu para convocar o Vitor Roque, não serviu para convocar o Marcos Leonardo. Então, assim, serviu pro Pablo Maia. E aí tem aquilo, curiosamente ele trabalhou com Dorival. Eu estou me segurando pra não chamar de paneleiro, tá ligado? Dando sequência, o que a gente tem, e aí assim, a gente chega nos atacantes, começa com o Endrick cumpre a cota, se não teve Vitor Roque, se não teve Marcos Leonardo, a gente tem Endrick, que é jovem, mas assim, eu acho que o Endrick agora já é meio óbvio. Ele, tipo assim, ele não tá sendo convocado só porque ele é jovem, mas porque ele já é uma realidade, apesar de ter apenas 17 centímetros. O Endrick, ele é novo, mas ele já tá aí, tá ligado? Então ele tem que ser chamado mesmo. Eu quero ver quem vai ser titular. Aí é uma questão. Mas enfim, Gabriel Martinelli do Arsenal, show de bola. Tinha aqui, ponta esquerda ali, vai disputar a vaga com o Vini e vai perder, porque o Vini merece. Mas tem que ir, no mínimo tem que ser convocado, tá ligado? O senhor Little Rafa, e aqui é polêmico, Rafinha do Barcelona, você aí convocaria? Eu sim. Eu sou partidário ao Rafinha, eu gosto do futebol dele, eu entendo e eu concordo que ele não fez uma boa Copa do Mundo, e eu concordo também com quem fala que o Rafinha não joga, sei lá, igual o Vinícius Júnior. Beleza, mas aí muita gente não joga, né? Mas eu acho que pro lado direito é o que se tem de melhor, talvez, no Brasil hoje. A gente tinha até pouco tempo o Antony também sendo chamado, mas o Antony meio que desaprendeu a jogar futebol. Tinha David Neres, mas não tanto quanto o Antony, mas também não vive um bom momento. O Rafinha, cara, no Barcelona, apesar de na seleção ele não ter feito uma boa Copa, no Barcelona ele contribui muito. Mas no Barcelona, na seleção, nunca fez nada. Mentira. O Rafinha já jogou bem na seleção. Ele cai na seleção como uma luva, porque assim que ele chega e os primeiros jogos dele, ele já joga muita bola. Eu arrisco a dizer que o Rafinha já fez até jogos melhores pela seleção do que o Vinícius Júnior, porque o Vini, ele tem aquele estigma ainda de jogar muito bem no clube e pouco na seleção, mas eu espero que isso se resolva. Mas enfim, tudo isso aqui pra falar que eu sim concordo e eu também convocaria o Rafinha. E se por acaso você discorda, eu te convido a comentar alguém aqui que você acha melhor que ele na ponta direita. E eu não tô falando que não tem, eu tô falando, tipo, realmente, quem que você sugere, tá ligado? Só uma ideia aí. Enfim, dando sequência, Richarlison. O Richarlison saiu notícia que ele tá lesionado, mas ele foi chamado mesmo assim. Parece que eles acreditam que ele vai voltar a tempo. Eu entendo a convocação do Richarlison do ponto de vista que ele voltou a fazer gols, mas eu discordo dela a partir do momento que não tem o Pedro. Se for pra escolher entre um e outro, eu chamo o Pedro do Flamengo. E aí a gente viu aqui vários jogadores sendo convocados só porque eles trabalharam com o Dorival, só que aí eu tenho que fazer justiça aqui e falar que o Pedro trabalhou e trabalhou muito bem com o Dorival no Flamengo e não foi chamado. E aqui eu discordo do Dorival. Eu queria que ele tivesse sido paneleiro aqui. Entre Richarlison e Pedro, eu tenho uma preferência pessoal ao Pedro. Mas assim, o Richarlison em si não é nenhum absurdo. O absurdo é deixar um de fora. Tá ligado? Eu acho que aqui ele foi por questão de altura, porque a gente normalmente precisa ter um atacante alto, até porque o Endrick, né? E aí, entre um e outro, ele optou pelo atacante do Tottenham. Eu discordo, mas isso aí é opinião, certo? Hoje em dia não é tão absurdo convocar o Richarlison, não. Naquela época do Diniz era. Dando sequência, já pra terminar, Rodrigo do Real Madrid obviamente estaria nessa convocação. Savinho, novidade do Girona, bom. Quero ver, tá jogando muito bem, destaque do Girona, assim como o cabelo rosa em Couto. Muito se falava do Galeno também, que joga em Portugal, mas eu prefiro o Savinho, tá ligado? Da hora, quero ver. E aí, pra fechar, Vinícius Júnior. Convocação que eu não sei se é boa, porque eu senti falta do Lino. O Talisca, eu não sou muito fã.
porque ele tá na Arábia, mas muita gente fala, pô, Josão, mas e o Talisca? Eu acho que o Talisca é o seguinte, você pode pensar que ele é bom, e talvez eu até concorde, mas você não pode pensar que ele é injustiçado. Por quê? A parada de um jogador ser injustiçado, de, pô, fulano tá jogando muito, ele merece ir pra seleção, coitado dele, ele nunca é chamado. Assim, se o cara tá na Arábia Saudita, a prioridade dele não é seleção. Então ele poderia até ser chamado, porque o Neymar, quando estiver saudável, ele vai. Mas se você está na Arábia Saudita, você está optando por dinheiro e abrindo mão de futebol de seleção brasileira. Isso acontece com o Ibañez, isso acontece com o Oscar quando foi pra China, tá ligado? É normal. Agora, tem outros nomes aí que a gente poderia cogitar. Dito isso, só pra não passar batido, o João Pedro, que também é atacante do Brighton, que também tem ótimos números, está machucado e por isso ele não foi chamado. Pra você, quem que faltou? Ficou faltando quem, principalmente? Quem você mais sentiu falta? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. É isso, uma convocação que é boa, mas não é tanto. Tem uns nomes que me estranham aqui. O Murilo, o Ayrton e o Pablo Maia. Dito isso, comenta aí embaixo o que você achou. Muito obrigado por assistir, pessoal.